Em um comunicado interno, o diretor de jornalismo da TV Globo, Ali Camel, parabenizou os profissionais envolvidos na produção da reportagem sobre a citação de Jair Bolsonaro na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco. Na carta divulgada pela jornalista Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo, Camel diz que o advogado do presidente, Frederico Wassef, sonegou a informação da existência do áudio da portaria de Bolsonaro quando deu entrevista à TV Globo. O diretor também questionou o fato de Bolsonaro ter dito que recolheu todas as gravações antes que fossem adulteradas. Abro aspas. Por que os principais interessados em esclarecer os fatos, sabendo com detalhes da existência do áudio, sonegaram essa informação? Fecho aspas. Ontem o presidente disse que não quer adulterar nada do que foi registrado na portaria do condomínio e afirmou que é má-fé ou falta de caráter acusá-lo de manipular as informações. E uma outra informação que chega agora, que foi publicada agora há pouco no site do Jornal Globo, pelo jornalista Lauro Jardim, é o seguinte: a polícia já sabe que o porteiro que prestou depoimento e anotou no livro número 58 da casa de Jair Bolsonaro não é o mesmo que fala com o PM reformado Rony Lessa, dono da casa 65, no áudio divulgado por Carlos Bolsonaro e que foi periciado em 2 horas pelo Ministério Público. Trata-se de um outro porteiro, segundo a coluna do Lauro Jardim. O porteiro que prestou os 2 depoimentos em outubro e disse ter ouvido o ok do seu Jair ainda está de férias. E aí, professor, quais as impressões do senhor a respeito desse caso, dessa citação do nome do presidente nas investigações do caso Marielle? Olha, lembrando aí que hoje faz 600 dias que não descobriram quem matou a Marielle. É um tema sensível para todos, deveria ser um tema urgente. Eu, pessoalmente, fico bastante incomodado como essa relação, porque ela revela isso, né? Assim, a relação entre governo e imprensa. E como que a relação governo-imprensa vai se costurando de um jeito que aquilo que é interesse público, quer saber quem matou essa pessoa, antes de tudo, essas pessoas, foram 2, não surge. Isso revela para mim uma espécie de esquizofrenia no momento que a gente vive, porque de um lado você tem gente muito interessada na morte, em saber qual é a causa da morte, como se deu, as motivações, entre tantas outras coisas, e por outro lado você revela um governo e uma imprensa que ficam batendo cabeça, só depondo contra aquilo que realmente importa neste caso. Aí, para ajudar ainda, entra um porteiro, vai saber o tipo de vida que esse porteiro tem. Agora, diante da imprensa, o que é o poder da imprensa, e diante do poder do Estado, vendo sua vida aí sendo colocada de forma um constrangimento para mim, que eu não queria estar na pele desse porteiro. Sei lá qual é a motivação que esse porteiro teve ou não e como isso se deu. E por fim, para resumir tudo que eu estou dizendo, o Bolsonaro e o governo Bolsonaro e a imprensa precisam parar com esse racha, assim, sabe? Eu sei que não adianta falar isso, evocar esse tipo de coisa, exortar esse tipo de coisa, mas é constrangedor como que se dá esse embate para a natureza da nossa república. É uma das coisas mais perversas que eu vejo nesse governo, porque é sinal de sua mentalidade totalitária e de não aceitar o questionamento, de não aceitar o contraditório. E a imprensa, goste ou não do que a Globo fez, está fazendo o que ela deve fazer, né? Ela tem que responder para os seus pares, deve ser responsabilizada para os seus pares. E o governo assumir as suas responsabilidades. Josias. Olha, desde a origem, eu não tinha enxergado, como não enxergo de fato, grandes problemas na reportagem da Globo. Nesse aspecto eu divergi do Constantino. Eu acho que a Globo fez o que ela tinha que fazer. Ela tinha um depoimento de um porteiro, nada naquela reportagem é falso. O porteiro prestou 2 depoimentos e em ambos ele mencionou um seu Jair que teria atendido e autorizado a entrada de um dos suspeitos de matar a Marielle Franco. Anotou num livro, na portaria, o número da casa do presidente, a casa 58. E não havia aí a reportagem, a lacuna que se abria, a reportagem foi muito correta ao dizer que o depoimento do porteiro contrastava com um fato. Naquele dia, o Jair Bolsonaro estava em Brasília, dando expediente na Câmara, portanto não poderia ser a voz dele que soava no interfone. Então, a reportagem estava correta. O que é que faltou na reportagem?
o áudio. Havia um áudio na portaria, esse áudio não foi periciado. Depois se soube que a perícia foi realizada no dia seguinte à reportagem, portanto não poderia a reportagem ter mencionado uma perícia que não ocorreu. E a perícia foi feita de forma muito esquisita, 2h30 para que as promotoras pudessem dar uma entrevista depois, e aí disseram que o porteiro mentiu. Então está agora um porteiro como mentiroso e um presidente que no final de semana disse que pegou, antes que adulterassem, ele se apossou do sistema de áudio da portaria. Depois, confrontado com o fato de que isso poderia ser obstrução de justiça, ele disse, não, eu não capturei o áudio, eu apenas obtive o que tinha ali, pedi ao Carluxo, ao filho Carlos Bolsonaro, que verificasse naquele dia quem entrou, quem saiu, qual era a voz que soava. E aí vem agora a informação de que este porteiro que conversa no interfone nesse dia, pode não ser o mesmo porteiro que prestou o depoimento. Então, essencial ouvir de novo esse porteiro, é essencial esclarecer isto. Em segundo lugar, o comunicado interno da Rede Globo, que depois se disseminou, o Ali Kamel, que é o diretor responsável ali da Globo, ele insinua que uma fonte muito próxima do presidente, sem saber que a Globo realizava uma apuração relacionada ao condomínio onde reside ali o Bolsonaro, na vizinhança de um miliciano, sem saber disso, uma fonte muito próxima do presidente dizia que o caso Marielle tinha subido para o Supremo por conta de uma autoridade com foro que havia sido envolvida na investigação. Então, dá a entender, o comunicado interno da Globo, que o Bolsonaro estimulou a Globo a fazer uma reportagem como que a direcionar a emissora para uma armadilha, para que depois ele pudesse reagir a essa armadilha. Então, está tudo muito mal explicado e acho que o essencial é que a polícia faça o seu trabalho. A mim me incomoda também, como ao professor Raso, o fato de que nós chegamos a 600 dias de investigação e você não tem um resultado minimamente seguro sobre quem matou, quem mandou, em que circunstâncias a coisa aconteceu e qual é a motivação do assassinato da Marielle e do motorista dela. Isso é que causa maior incômodo. E o incômodo aumenta quando se verifica que o presidente da República, a vizinhança dele com um miliciano, o Fabrício Queiroz, que está sumido, os vínculos do Fabrício Queiroz com milícias no Rio de Janeiro, tudo isso se transforma num ruído a atrapalhar a investigação sobre um assassinato, uma execução de uma vereadora, e que o presidente da República do país esteja metido nesse rolo e fazendo de novo declarações que não deveria fazer, que pegou o sistema de áudio. Ora, francamente, então é preciso elucidar isso rapidamente e há muitas interrogações em torno do presidente. Isso não convém numa hora que o país precisava estar concentrado em outras prioridades. Constantino. Olha, eu concordo que esse caso todo está muito nebuloso ainda e exige mais respostas, né? As pessoas estão cansadas dessa demora e dessa quantidade extra, inclusive, de novos pontos de interrogação. Dito isso, eu li o documento, né, o memorando ali interno, supostamente escrito pelo diretor da Globo, Ali Kamel, que acabou vazando e talvez fosse a intenção. Eu acho que ele dobrou a aposta do jornalismo, entre aspas, que foi feito ali. E aí eu peço vênia para discordar do meu colega Josias, porque eu acho que, no mínimo, a Globo foi muito precipitada. E tudo que ele diz ali, o que insinua, obviamente, um caso até de armação do Bolsonaro, né, para poder depois pegar a Globo nessa situação e bancar a vítima e atacar e tudo mais, se aconteceu isso mesmo, mostra apenas que eles foram acelerados demais, irresponsáveis ou negligentes. Exatamente porque a fonte que estava trazendo informações era ligada ao Bolsonaro, e uma fonte próxima, diz ele. Inúmeras reportagens surgem porque fontes têm algum interesse em atacar outros ou até mesmo em criar armadilhas. Então, quando vem algo de uma fonte que você sabe que é próxima de alguém que vai ser alvo da reportagem, isso não é um fato, isso não pode ser tratado como um fato. Isso é, na melhor das hipóteses, uma versão. E cabe justamente você ir mais a fundo naquilo para não cair numa pegadinha. Então, eu acho que aí vem o X da questão que eu queria chegar. E pegando um gancho com o que disse o professor Raso, né? O relacionamento de imprensa, em geral, mídia mainstream e governo Bolsonaro é tenso desde o começo.
qualquer relacionamento de mídia livre e de governo deverá ser tenso, na minha opinião. Porque a mídia faz um papel de investigar, fazer perguntas incômodas e lançar alguma luz sobre sombras de bastidores de governo. Nenhum governante gosta disso. Então, a relação tem que ser tensa. Quando a relação é muito cordial, quando os jornalistas fazem selfie com presidenta, aí é que acende a luz amarela de alerta. Aí tem alguma coisa errada. Ou então, quando endeusam Obama, aí tem alguma coisa errada. Quando massacram Trump, é menos mal. O problema é exatamente que há uma má vontade de boa parte da imprensa, porque existe, na minha opinião, visível um viés ideológico, né? Uma predisposição a tratar com um certo desprezo até tudo aquilo que remete à direita, a conservadorismo. E veja que Bolsonaro é um péssimo representante, na minha opinião, do legítimo conservadorismo, mas isso é uma outra discussão. Assim é visto por boa parte da imprensa, que tem um viés progressista e não engole esse sujeito tosco que fala em coisas absurdas como homem, homem, mulher, mulher, bandido bom, bandido morto e outras coisas que estão na boca de metade da população brasileira. Por isso ele foi eleito. Então, há uma predisposição a justamente ser apressado e negligenciar o bom jornalismo quando a fonte vai contra o governo. E, do outro lado, o governo aproveita esse tipo de coisa para demonizar a imprensa, que faz um trabalho muitas vezes com viés. Veja, o Donald Trump está indo para a disputa da reeleição aqui nos Estados Unidos concorrendo mais contra a mídia do que contra o Partido Democrata, porque a credibilidade da imprensa está mais baixa do que a da política. Então, ele demoniza dia sim, dia também, CNN, New York Times, Washington Post e companhia, porque ele sabe que o público está saturado desses trabalhos pouco isentos e profissionais feitos por essa ala da imprensa. Então, é muito triste que o Brasil vá pelo mesmo caminho, porque a imprensa tem um trabalho fundamental para fazer, faz, muitas vezes, em que pese todo o viés, é o único que faz, porque se depender de site bajulador do bolsonarismo, ferrou, só tem chapa branca elogiando, né? Isso não é jornalismo nem aqui, nem na China, né? E, ao mesmo tempo, o governo fica com uma campanha baseada em premissas verdadeiras, o viés da imprensa, a má vontade da imprensa, demonizando o trabalho em si do jornalismo e querendo substituí-lo por redes sociais e sites bajuladores, o que seria terrível para a democracia. Então, eu concordo com o apelo do professor Raso. Nós temos que parar com isso. Agora, cabe uma autorreflexão de ambos os lados. O que a Globo fez ali é, no mínimo, imprudente, negligente. Cabe uma autorreflexão, não dobrar a aposta aplaudindo internamente que foi um ótimo trabalho de jornalismo, se a fonte que trouxe a informação era do próprio Bolsonaro. E, ao que tudo indica, então, criou uma cama de gato e a Globo caiu que nem patinho. Não dá. Josias. Pelo que eu li do comunicado interno ali da Globo, não foi a fonte da notícia a pessoa que era próxima ao Bolsonaro. Quando eles estavam realizando a apuração, chegou essa informação de Brasília de que uma pessoa próxima ao Bolsonaro trazia esse dado, de que chegou ao Supremo porque havia alguém com prerrogativa de foro. Mas eu acho que isso é, para ficar na discussão sobre relacionamento governo e imprensa, eu chamo a atenção para o fato de que o Bolsonaro é muito parecido com o Lula nesse aspecto, porque também o Lula se debatia contra a Folha e contra a Rede Globo. Não havia reunião do PT em que não fosse entoado o coro o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Numa entrevista que deu há poucos dias, há menos de 2 semanas, o Lula disse que um dos seus mais fervorosos desejos é o de realizar um ato público na frente da TV Globo, passar o dia inteiro falando, mostrando as mentiras contadas a meu respeito. Quer dizer, eles são muito parecidos nesse aspecto. E eu não concordo, já tive a oportunidade de dizer isso aqui, que a imprensa é rigorosa, tem que ser rigorosa com tudo quanto é presidente que passa por ali. O Lula também teve, o PT, o Lula, a Dilma, tiveram um tratamento, de minha parte, muito draconiano em relação ao comportamento inapropriado que demonstraram, criminoso que demonstraram no exercício do poder, e assim também com outros presidentes que vieram antes. O problema maior, a meu juízo, é que a imprensa tem enormes defeitos. Isso não há dúvida quanto a isso. Mas a antipatia de gente como Bolsonaro, de gente como Lula, ela ocorre por conta de uma virtude, porque a imprensa cumpre a missão jornalística de adequar as aparências à realidade, e não a de adaptar a realidade às aparências, como preferiria
o Bolsonaro. O papel da imprensa não é de apoiar ou se opor ao governo. A tarefa da imprensa é levar para a plateia tudo o que tem interesse público. E, nesse caso, um porteiro que diz em depoimento que obteve autorização da casa do presidente da República para entrar num condomínio e depois vai se encontrar com um miliciano, isso tem interesse público. A forma como foi divulgado, poderia ter esperado um dia, poderia ter esperado 2 dias, mas não me parece haver aqui má fé. Parece haver um material que justificava a reportagem, foi feita, e a reação do presidente eu acho que é inadequada. Tem que dizer, olha, eu estava em Brasília, como a própria matéria reconheceu, e não é correto. Agora depois vem e diz que pegou o áudio, quer dizer, tudo é muito mal posto. Que a imprensa vai fustigar governos, isso é o papel dela e é bom que faça. Agora, o governo tem que saber lidar com os problemas.